Oi, alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao tema do nosso quarto bimestre. E na aula de hoje a gente vai falar sobre índices corporais. De início, né, eu já queria começar falando um pouquinho com vocês, né, sobre um tema que está muito em foco, que é a obesidade na adolescência, né? É um tema até que a gente tem que diminuir o máximo que a gente puder esses dados. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Segundo estudos, na maioria dos casos, a obesidade tem forte influência de hábitos e do meio em que a pessoa vive, né? Com destaque para hábitos alimentares, sedentarismo e fatores psicossociais. Então, né, vamos observar aqui alguns fatores que ajudam para essa obesidade acontecer na adolescência. O primeiro fator, né, é a parte genética, onde, segundo pesquisa, né, filhos dos pais que não são obesos só têm 9% de chance de desenvolver essa doença. Agora, se um dos pais forem obesos, esse número sobe para 40%. Agora, se os dois pais forem, né, tiverem apresentarem um quadro de serem obesos, existe 80% de chance do filho também ser obeso. E isso nos leva, né, para o segundo fator, que é o metabolismo, né? Cada organismo de cada criança, de cada adolescente, se desenvolve de uma maneira e pode ter ou não a tendência de ganhar ou perder peso. O terceiro fator, né, é o ambiental, onde entra já nessa parte a má alimentação, a falta de exercícios físicos, né, que acabam contribuindo para o acúmulo de gordura no corpo. E a doenças é o último fator que deve ser levado em conta, né? Como problemas endocrinológicos e genéticos podendo desencadear a doença. E aí é importante a gente destacar aqui, né, que essa influência de hábitos do meio em que a pessoa vive está totalmente ligada até esse primeiro fator, né? Quando fala dessa parte dos pais, onde se os pais tiverem hábitos saudáveis, né, de alimentação, de prática de atividade física, isso automaticamente é passado para as crianças, né, para os adolescentes, como exemplo. Então, por isso que essa porcentagem ela também aumenta muito, por conta também do meio em que a criança está inserida. Então, aqui a gente tem um primeiro exercício para vocês, tá? Vocês não vão precisar divulgar nada disso, mas eu queria que vocês, olhando essa imagem, vocês refletissem e observassem em qual quadro vocês se consideram. Essa é até um teste de autoimagem, que se chama silhueta de. Ai, o nome é tão complicado, mas eu esqueci agora. Mas é um teste de silhueta, onde um teste de autoimagem, né, onde você se auto-enxerga, né? Como vocês se enxergam de acordo com essas imagens? Os meninos, né, olham para a parte de cima, as meninas para o de baixo, né? Então é mais um, o dois, o três, e assim vai até chegar no 9. E aí guarda essa informação, que no final a gente vai usar ela. E aí a gente vai para o primeiro assunto aqui, que é como calcular seu IMC. O IMC, né, nada mais é do que o índice de massa corporal, e ele é um dos fatores indicadores usados pela Organização Mundial de Saúde, né, que é a OMS, para a verificação do estado nutricional. Ele é um cálculo, né, que serve para avaliar se a pessoa está dentro do seu peso ideal em relação à sua altura. Então, né, assim, de acordo com o valor do resultado do IMC, a pessoa pode saber se está dentro do peso ideal, acima ou abaixo do peso desejado. E aqui a gente tem a fórmula, né? Onde você vê que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então a gente repara, né, que primeiro lá tem que fazer altura vezes altura, anota lá. Aí bota o peso em cima, depois divide o peso vezes essa altura que a gente já achou o resultado ao quadrado. E aqui embaixo eu botei os cálculos, né, que é de acordo com sobrepeso e obesidade. Então, a partir dos 9 anos, já conseguimos observar aqui, né, que se der nesse resultado 19,3, por exemplo, a criança está com sobrepeso. Já se der 22, já sabe que é uma obesidade. Então, aqui tem todos os cálculos, né, relacionados às meninas, todos os cálculos relacionados aos meninos, dos 9 aos 18 anos. Então, é interessante vocês fazerem. Já pega, né, os irmãos mais novos, faz também. Eu peguei mais da parte aqui da adolescência, porque é um pouco mais difícil de achar na internet. Mas o de adulto é mole, mole, fácil, fácil. Inclusive, se você botar lá no tio Google, né? Botar lá IMC, já aparece para você mesmo botar lá os dados, sem nem precisar fazer o cálculo manualmente. Então, fica aí a dica.
Então aqui, né, já temos os cálculos, então vamos lá, né, vocês que estão nessa faixa dos 17, né, dos 15 aos 17, 18, 19 anos. Então vamos pegar aqui a menina de 16 anos, se tiver 24,8 já é considerado, né, um sobrepeso. Se tiver aqui 29,2 já é uma obesidade. Os meninos, né, 24,5 um sobrepeso, 28,6 uma obesidade. E aqui eu peguei também uma informação para a gente ver se der abaixo disso, né? Porque aqui também é dividido, tá vendo? Temos um peso normal, temos um abaixo do peso, e esses dados aqui já é de acordo com o de adulto, tá? Com 18 para cima. Eu não achei na parte de adolescência e criança mostrando em relação a abaixo do peso, tá? Mas se der abaixo do sobrepeso, né, dos valores que a gente já viu aqui, já é considerado bom, tá? Então, aqui tem os dados também em relação ao adulto. E aí que a gente vai aprender a calcular o RCQ. O RCQ, né, nada mais é do que a relação cintura-quadril e é o cálculo que se faz a partir das medidas, né, da cintura. Então, eu botei aqui a bonequinha mostrando onde que é a cintura e do quadril, onde é o quadril, para verificar o risco que uma pessoa tem de desenvolver uma doença cardiovascular. Por quê? Porque quanto maior a concentração de gordura abdominal, né, na região da barriga, maior o risco de ter problemas como colesterol alto, diabetes, pressão alta, aterosclerose, entre outros. Então, a relação cintura-quadril, né, é a medida da cintura em centímetros dividido pela de quadril. E aqui a gente botou essa tabela onde de adolescentes, né, abaixo de 20 anos, pode considerar o primeiro aqui, tá? Porque não tem esse, esse cálculo para adolescentes especificamente por idade. Então aqui eu pode considerar nessa tabelinha aqui do 20 aos 29 anos, tá? Então as mulheres, né, se der abaixo de 0,71, o risco é baixo de ter esse tipo de doença. Se tiver entre 0,71 a 0,77 é moderado, 0,78 a 0,82 é alto e acima de 0,82 é muito alto. Homens é a mesma coisa, né? Se der abaixo de 0,83 é baixo, 0,83 a 0,88 moderado e assim a gente vai. Então, esse aqui também é um exercício muito legal de vocês medirem os familiares de você. Pega lá o seu avô, né, que já está lá entre os 60 e 69 anos, faz a medição também. Pega a mamãe, pega o papai, faz a medição de todo mundo e depois vocês me contam se vocês fizeram, hein? E aqui a gente entra na parte de prevenção. A prevenção da obesidade, né, é muito importante, primeiramente, fazer uma avaliação psicológica, né, onde acontece o acompanhamento de adolescentes com grave obesidade, que muitas vezes apresentam outros sintomas associados, como depressão, ansiedade. E a prevenção, ela é a melhor forma de controlar essa doença crônica, né? As principais medidas são a adoção de alimentação saudável, né? Comer frutas, verduras, alimentos com baixo teor de gordura. Limitar o consumo de alimentos com muito açúcar, né? Chocolates, bolachas, biscoitos, né? Fazer atividades físicas regulares e adotar um estilo de vida que privilegie, por exemplo, a troca de deslocamento de carro por bicicleta ou a pé. Em Campos, né, a gente tem bastante, como eu posso dizer, eu vejo bastante alunos indo de bicicleta para a escola, né? Então, agora que as aulas voltaram a ser presenciais, graças a Deus, né? O pessoal vai começar a voltar a andar mais de bicicleta, mais a pé, pelo menos até esse caminho de ir para casa. E agora, né, com aquele resultado que vocês se auto-avaliaram, é o momento da gente refletir, né? Porque agora vocês já fizeram o cálculo do IMC e da RCQ. Então, agora é o momento da gente observar, né? Ah, o meu índice de massa corporal me deu como normal. E, nossa, eu me botei aqui como 7. Então, a gente vê que a imagem está sendo refletida de uma maneira errada, lembra? Até na aula, há 2 semanas atrás que a gente estudou sobre anorexia, bulimia. Então, é importante a gente observar se a gente está tendo a imagem do que está realmente acontecendo, né? Se a autoimagem que a gente tem de nós mesmos, se é compatível
com a realidade. E o índice de massa corporal e o RCQ, né, que é a relação cintura-quadril, é uma das possibilidades da gente conseguir observar essas características. Então, na nossa aula de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula.